Brasil, estamos agora ao vivo, né, para todas as internets, todos os computadores, celulares, tablets e mais aparelhos que transmitam pela internet. Estamos começando agora mais uma live, Ouse Amar, nossas tradicionais lives aqui na IUSE. E estamos hoje especialmente para falar, no Dia dos Namorados, sobre relacionamentos. Estamos aqui com Regina Navarro Lins, escritora, psicanalista, colunista, palestrante, consultora do programa Amor e Sexo, tem uma coluna semanal também na Globo News. E estamos aqui hoje, né, Dia dos Namorados, nada melhor do que falar sobre relacionamentos, né, e o futuro desses relacionamentos. Como é que está acontecendo o relacionamento em 2017, 2018, 2019, 2025? Como será isso? Vamos ver hoje com as opiniões, comentários, indagações, tormentos que alguns podem ter aqui, e a gente vai tentar solucionar tudo isso. Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta para a Regina, que hoje é um dia muito bom para estar falando disso. Muita gente está comemorando, e muita gente está comemorando sem estar querendo comemorar, vivendo algumas situações, né, que a gente vai elaborar aqui hoje. E a gente quer falar sobre as novas formas de relacionamento, né? E tem gente que se conheceu por aplicativos, hoje é muito recorrente, pessoas que estão terminando, começando, que estão muito enamoradas, né? Já que estamos num dia considerado romântico por muitos, alguns aqui provavelmente vão jantar fora hoje, vai ter presentes, chocolates. De onde vem o amor romântico? Olha, o amor romântico começou no século XII, mas não podia entrar no casamento. O casamento era considerado uma coisa muito séria para entrar essa história de amor. Então, as famílias é que escolhiam, né, os cônjuges, né? Vai casar com a minha filha, com meu filho, dinheiro e tal. Né? Ele veio caminhando, o amor romântico, sempre à margem do casamento. Ele tem uma característica fundamental, é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, casa, inferniza a vida dela para ela se enquadrar naquilo que você inventou. O amor romântico veio vindo, no século XIX passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer no século XX, mais precisamente a partir de 1940, incentivado pelos filmes de Hollywood. Eu critico muito o amor romântico, mas não critico mandar flores, tá, gente? Mandar flores é ótimo, dançar olho no olho, jantar à luz de vela, tudo é muito bom. Agora, o que eu critico são as expectativas e ideais. O amor romântico prega que os dois vão se completar, que vai haver uma fusão, que nada mais vai faltar. Um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, né? Que nada tem graça se o amado não estiver presente. Quem ama não sente desejo por mais ninguém. Essa eu acho que é mais mentirosa. Mas prega tudo isso e as pessoas se enquadram. Então, o amor romântico, ele está dando sinais de estar saindo de cena, o que eu acho ótimo. As flores podem continuar sendo enviadas, tá? Mas o amor romântico, ele traz essas características todas, e nós estamos vivendo um momento em que existe a busca da individualidade. Todo mundo quer saber, a grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Todo mundo quer saber suas possibilidades na vida, seu potencial a desenvolver. E o amor romântico bate de frente com isso, que ele propõe o oposto, os dois se transformarem num só. Então, a gente percebe que está dando sinais de sair de cena. E ao sair... Porque o amor, gente, é uma coisa muito importante. O amor é uma construção social. Se você pegar a história, você vai ver que em cada período da história o amor se apresentou de uma forma. Eu ia te perguntar isso. O que foi que veio primeiro? O amor ou o relacionamento? Pois é, o amor veio primeiro. Olha só, tem alguns historiadores, sabe, Bob, que dizem que o amor, há mais ou menos 50 mil anos, surgiu. Sabe como que eles percebem isso? Quando começaram a enterrar os mortos e ornamentar os túmulos. Eles dizem que essa foi a primeira manifestação do amor humano. Ou seja, na morte.
É, olha que coisa, né? Porque antes não tinha isso, não tinha homenagem e tal. Mas ele veio vindo. Na Grécia o amor foi de um jeito, na Idade Média foi de outro. Agora, tem uma coisa interessante. Ao sair de cena, dando sinais, né, gente? Porque as coisas não acabam de uma hora para outra, vai um caminho, né? Então, ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Então, é por isso que a gente está assistindo novas formas de amar surgirem. Agora, esse declínio do amor romântico, se vocês quiserem ter assim um exemplo disso, são as histórias, contos de histórias, desenhos animados. Vamos pegar as histórias para as crianças. Bom, todo mundo deve ter ouvido a história da Cinderela, não é? Eu não entendo como alguém ainda conta para a filha a história de Cinderela. Mas, porque a Cinderela, gente, é uma coitadinha. Ela sofre em silêncio. E tem uma coisa horrível. Ela passa para as crianças a ideia que, para melhorar de vida, tem que ter um homem para salvá-la. Isso é terrível. Em nenhum momento a história da Cinderela contribui para as meninas desenvolverem seu talento, sua capacidade, né? Bom, então você pega a Cinderela, que povoou hoje a mentalidade das meninas, e vocês conhecem a história da Valente? A Valente é um sucesso. A Valente também é filha da rainha, do rei. E a rainha quer muito que ela arranje um príncipe que case, se comporte. E a Valente não está nem aí. Ela quer arco e flecha. Ela ganha de todo mundo, né? E não quer saber de casar. Isso é um sinalzinho dessa mudança. Ou seja, vivemos uma quebra de paradigmas. Total. E nessa quebra de paradigmas, ela reflete as relações amorosas que a gente vive hoje e também as casuais, atualmente. Eu acho que está mudando muito, né? O amor e as relações amorosas e sexuais estão em pleno processo de transformação, né? E a gente está assistindo isso, porque sempre as pessoas tiveram que se enquadrar em modelos, sempre. Quem não se enquadrasse em modelos era criticado, discriminado, não era aceito. E o grande momento... A gente está vivendo um momento com uma coisa muito importante. Neste momento, os modelos tradicionais não estão dando respostas satisfatórias. Está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é importante. Nunca houve isso, gente. Ninguém podia escolher forma de viver. Todo mundo tinha que fazer igualzinho a todo mundo, senão você não era convidado, você era discriminado. E a gente está podendo experimentar essa novidade, né? Bom, a gente vai falar agora, né, ainda sobre esse tema, né, do declínio do amor romântico. A gente vai assistir um vídeo da Paloma. A gente extraiu aqui nos corredores da IUSE. E nesse vídeo, a Paloma conta um pouco da história do namorado dela que foi para a Alemanha e de como foi ter esse relacionamento por algum tempo à distância. Põe aí, galera. Oi, eu sou a Paloma, sou aqui da parte de mídias sociais da IUSE. Quando eu estava com uns 3 meses de namoro, o meu noivo foi para a Alemanha para um treinamento, para um lugar que não teria sinal para poder ele me ligar. Eu fiz uma caixinha para ele com bilhetinhos. Eu contei certinho o tempo que ele ia ficar fora e escrevi um bilhetinho para cada um desses dias. Eu dei também uma caixinha com vários objetos que lembravam alguma coisa do nosso relacionamento ou alguma coisa que a gente tivesse conversado. Uma calculadora para ele calcular quanto tempo faltava para poder a gente se encontrar. Um botão que lembrava a viagem que a gente tinha feito antes dele ir para a Alemanha, coisinhas assim, sabe? Nesse tempo que ele ficou fora, parece que a gente se aproximou mais. Quando ele voltou mesmo, aí a gente decidiu se casar. Isso é diferente do amor romântico, né? Isso é um cuidado com o outro e tentar fazer com que você esteja presente numa situação em que você presencialmente não está presente. Foi super legal. Ela escolheu uma forma de uma comunicação, já que não podia ter pelos canais habituais. Agora, é muito importante a gente saber o seguinte: namorar à distância é possível, sim.
Mas, para isso, as pessoas têm que reformular um pouco o que elas acreditam que seja o amor. Por exemplo, não pode querer controlar o outro. Eu atendi um rapaz que ele dizia assim, eu fico desesperado no sábado à noite, imaginando se ela está saindo com alguém. Então, não pode. Você tem que saber que o outro tem lá o espaço dele, você tem o seu, vocês se amam, se comunicam, mas ciúme, possessividade, essas coisas têm que passar ao largo. Regina, eu tive na sua palestra no Festival PEF, que aconteceu há cerca de 3 semanas atrás aqui em São Paulo, e lá você contou uma história muito relacionada a esse assunto que a gente está falando agora, sobre relacionamentos à distância. De um casal, deixa eu ver se eu lembro certinho, eles se conheceram e foram morar em cidades diferentes. E quando eles voltaram a morar na mesma cidade, se viam de 15 em 15 dias. Conta melhor esse caso. Olha, essa história é uma história muito incrível. Ela era uma mulher já musicista, já com filhos adultos, morava sozinho. Ele também, um cara separado, com filhos adultos. Eles se conheceram e ele estava morando em Brasília e ela no Rio. E aí foi maravilhoso, porque eles se encontravam de 15 em 15 dias. Ele vinha de Brasília para o Rio, passavam sexta, sábado, domingo, depois de 15 em 15. E não se telefonavam, não ficavam se falando. E 6 anos depois ele se aposentou e voltou para o Rio. Aí o que vocês imaginam? Agora vão ficar grudados todos os dias. Eles sentaram e conversaram, os dois chegaram à conclusão que estava tão bom assim que eles ficariam se encontrando de 15 em 15, mesmo morando assim, 5 quadras de distância. Então, eles já estão há mais de 3 anos assim. Ela dá um depoimento no meu livro, muito legal, contando. Ela tem muitas atividades, tem que ir a shows, rege corais e tal. E eles estão muito satisfeitos. Quer dizer, até na vida 2, porque a gente está assistindo, né, Bob, umas grandes transformações na forma de amar. Poliamor, amor a 3, relações livres. Mas até na vida 2, você pode ter uma forma pouco convencional de viver, que cada um escolhe o que quer fazer para a sua vida, né? Exato. E para avisar quem está chegando agora na nossa live, vocês estão participando da live da Yuzi com Regina Navarro Lins. Estamos ao vivo no Facebook e agora oficialmente também no Instagram da Yuzi. Então, bem-vindo quem está chegando agora com a gente. Estamos com uma plateia aqui diversa, de diversos tipos de users, e a gente daqui a pouco abre para pergunta para vocês. Façam pergunta nas redes sociais. Galerinha aqui também pode já se preparar para suas perguntas, suas dúvidas, seus dilemas. A gente vai tentar sanar aqui, ou pelo menos dar uma amenizada. A gente tem percebido um avanço bastante grande com o surgimento da internet, principalmente dos smartphones, os aplicativos. E eles hoje, eu mesmo sou prova disso, assim, tive relacionamentos em que um relacionamento fechado em que os aplicativos começaram a aparecer e que, às vezes, a fonte de um ciúme, de uma insegurança, parte do aplicativo. A pessoa está ali do seu lado na cama, com o WhatsApp aberto, você não sabe com quem ela está conversando, você também não quer invadir a privacidade, não quer perguntar. Como é que lidar, né? Como é que você tem percebido isso, clinicamente, atendendo seus pacientes, ou pelas suas andanças, palestras, programas de TV que participa, a interação nas redes sociais e aplicativos nos relacionamentos? Olha, essa história dos aplicativos é bem interessante, né? Como é que é a busca amorosa? Como é que era a busca amorosa? No século XIX, o rapaz olhava para a moça na igreja, se ela desse um risinho, ele ia lá, falava com o pai para visitá-la em casa, para namorar. Aí ia visitar, ficava a família toda em volta. Aí, no início... Só podia pegar na mão, ou às vezes não podia nem pegar na mão. Pegar na mão. Aí, no início do século XX, aconteceu uma novidade incrível no amor. Deixa eu ver se eu adivinho. Foi o telefone? E o automóvel. E o automóvel. Surgiu o telefone e o automóvel. Quase. Eu estudei, mas... Surgiu o telefone e o automóvel e pela primeira vez aconteceu o quê, gente? Um encontro marcado. A gente nem pensa nisso, né? Para a gente é tão comum marcar encontro, né? Ninguém encontrava com encontro marcado. Surgiu no início do século XX. E, Regina, o telefone era um absurdo. Imaginar a donzela recebendo a ligação do amado e ela ficar com aquela voz ao pé do ouvido. Alguém imagina isso hoje? Sabe o que aconteceu? Eu sempre digo assim, gente, os conservadores, os preconceituosos e moralistas estão sempre de plantão. Quando o telefone surgiu,
Brasil, eles diziam que era uma indecência, uma imoralidade. Imagina se eles conhecessem a internet. Uma indecência, uma imoralidade. Porque a moça podia estar recostada e, como o Bob disse, a voz do homem entrar pelo seu ouvido. Dá para crer nisso? Bom, então, aí as paqueras, a busca amorosa veio das baladas, os amigos que apresentam e tal. E no século XXI, uma coisa da contemporaneidade é o conhecimento por sites, por aplicativos, né? Que você, quando vai encontrar, você já conhece um pouquinho das pessoas, né? Você não vai tão no escuro. Sim, exatamente. E os aplicativos, ao mesmo tempo, eles têm favorecido, têm tornado mais fácil, ou poupado alguns covardes a terminarem pela rede social, por mensagem. Isso também colabora um pouco para esse desapego, isso colabora para... Porque tem um outro lado, né, que sofre recebendo essa mensagem, que fica lá chorando no travesseiro. Mas quem recebe uma mensagem dessa, né, de que vai embora, não te quero mais, vai sofrer se for pelo aplicativo, se for ao vivo, se for por carta, por qualquer lado. Né? Ou seja, mesmo com a mudança do tempo, com a mudança lá, saímos do telefone... Não importa muito bem qual é a forma. Eu acho o seguinte, essa sensação de você ter deixado de ser amado, né, da pessoa não querer mais você, as pessoas geralmente sofrem, isso afeta a autoestima, a pessoa acha que ela é responsável, que não foi tão interessante, tão legal. Agora, o sofrimento aumenta muito porque inconscientemente nós reeditamos todas as rejeições anteriores. Então, aí eu chego até a brincar e dizer assim, gente, aquela mamadeira que quando tinha 15 dias tua mãe demorou a trazer porque ela estava no banheiro. Não, então todas as rejeições, todas as sensações de abandono voltam à tona inconscientemente, você não sabe, exacerbando a dor do momento. Eu atendi uma paciente, vou contar rapidinho. Pode contar. Ela chegava e dizia assim, hoje eu vou terminar com o meu casamento, eu não quero. Bom, resumindo, passou 3 meses chegando na sessão de terapia, dizendo que ia terminar com o marido, ele vai sofrer muito, ele vai sofrer, vou terminar. Um dia ela chegou lá, aos prantos, porque ela tinha chegado em casa no outro dia e o marido falou para ela, estou indo embora. Me apaixonei por outro. Nossa, ela amava muito ele. Não. Então, vocês veem como que, de repente, a pessoa esquece que estava 3 meses tentando terminar, ganhando coragem para isso, e na hora que o cara vai embora, o desespero é porque deve ter apertado uma tecla dentro dela e, inconscientemente, vieram os outros abandonos, né? Eu vou provocar mais um pouquinho ainda em cima de redes sociais. Temos aqui um público bastante jovem, provavelmente muita gente aqui usa a rede social para marcar encontros, para encontrar um namorinho, para encontrar o contatinho. Assim como a rede social, os aplicativos, permitem que a gente conheça pessoas mais rápido, também acontecem os términos mais rápidos. Existe realmente uma equação nisso? Hoje, relacionamentos terminam mais rápidos, muito por causa do uso da tecnologia nesses relacionamentos? Olha, eu não sei, sabe, Bob? Eu nunca vi uma pesquisa exatamente em relação a isso. Mas a gente tem que se acostumar com os novos tempos. Então, por exemplo, em relação às novidades, muita gente, os conservadores, estão sempre contra as novidades. Quando a internet surgiu, eu dava aula na PUC, e eu me lembro que, conversando com alguns professores, eles dizem, hoje as pessoas não vão se comunicar mais, acabou. Não, as pessoas passaram a se comunicar, fazer amigos, ter namorado e tal, tal. Então, eu não sei. Eu acho que a gente tem que se acostumar, porque o mundo está mudando mesmo. Então, os modelos do passado, cada vez mais, deixam de ter algum significado na forma de você conhecer um namorado, na forma de você terminar. Então, eu não sei, às vezes um casal se conheceu pela internet e, de repente, termina pela internet como se fosse uma coisa muito natural. Para a gente, que nunca teve isso, tudo era olhando no olho, ai, que horror. Mas não sei se é, né? Temos um caso de sucesso aqui na Yuzi. Uma pessoa, né, o Jeff, ele conheceu com quem ele está hoje através de um aplicativo. Vamos ver como é que ficou esse relacionamento do Jeff. Olá.
Olá, meu nome é Jefferson, eu sou do time do Salesforce. Eu conheci minha esposa por um aplicativo chamado POF. Lá ele era como se fosse um Tinder, só que ele pedia um perfil mais extenso. Na primeira vez ela recusou, na segunda ela aceitou. E aí a gente começou a conversar. Na segunda semana a gente estava conversando, a gente marcou de sair, fomos ao cinema e a gente começou a ficar. Um mês depois eu pedi ela em namoro e ela recusou. Mas uma semana depois ela aceitou. E hoje eu sou casado com ela e a gente já tem 4 anos juntos. Jeff é um case de sucesso que temos aqui na Yuzi, né? Um relacionamento que já dura 4 anos, levou para o altar, ou seja, vale a pena investir em aplicativos, realmente se remodelar para esses novos tempos. Eu acho, inclusive, os aplicativos, por exemplo, eu tive caso de paciente, uma mulher que se separou do marido, ela não tinha grupo de amigos, se separou, ela não tinha com quem ir a um cinema, ela não conhecia ninguém. Os aplicativos permitiram que ela fizesse amigos, que ela conhecesse outras pessoas, né? Até arranjou um namorado. Então, os aplicativos têm uma função muito importante, né? Eu acho que tem bem importante. Meus 2 últimos relacionamentos começaram por um aplicativo e hoje estou casado há 1 ano e meio. Case porque de sucesso. É um outro case de sucesso, gente, tá vendo? Regina, e aí quando a gente fala sobre esses avanços, a gente elabora aqui um pouco sobre que eles podem tanto como começar mais rápido quanto terminar mais rápido, que não necessariamente está ligado à forma que se conheceu essas pessoas, mas aí o que é que faz? Existem fatores que realmente faz com que um relacionamento termine? Olha, o que acontece é o seguinte, esse amor romântico que a gente falou antes, que você idealiza uma pessoa, atribui características que ela não tem, na convivência, seja de namoro ou seja de casamento, você não consegue manter a idealização, porque você é obrigado, querendo ou não, perceber aspectos no outro que, de repente, você não gosta. E que, enquanto você idealizava, não tinha tanta convivência, você mantinha a coisa lá no alto. Então, às vezes, as pessoas terminam porque não corresponde ao que ela buscava e também, às vezes ficam com ressentimento, né, Bob? Sim. Eu acho que quanto maior a defasagem entre o que você imaginou do relacionamento daquela pessoa e a realidade, maior é o ressentimento. Agora, separar não é uma coisa fácil, não, gente. Separar, porque, assim, o desencanto começa a vir aos pouquinhos, silenciosamente, sem você perceber, mas a pessoa tenta adiar, tenta dizer, não, eu que estou com isso na cabeça, ele é legal e tal, porque o separar dá medo nas pessoas, elas têm medo de não encontrar um novo par, de não ter com quem sair no sábado à noite, e um namoro longo, ou um casamento, se presta muito a uma dependência emocional, você fica muito dependente emocionalmente do outro. Separar não é fácil, mas é muito importante que as pessoas reflitam que só vale a pena um relacionamento se for uma coisa gostosa, uma coisa que te faça crescer. Eu sempre digo assim, olha, uma relação amorosa pode te puxar para cima ou te puxar para baixo. Vamos ficar na que nos puxa para cima, né? E a gente também puxa o outro para cima, né? Mas se puxar para baixo, não é uma relação amorosa. Mas até você se dar conta disso, né? Quantas pessoas aguentam, né? Eu tenho uma coisa que eu chamo de terrorismo íntimo, que você vê muito nas relações, assim, aquela pessoa que dá uma flechada para atingir a autoestima do outro, sabe? Eu te adoro, vou contar um caso rapidinho. A moça fez uma dieta, foi um sacrifício, aí um dia emagreceu tudo que ela queria, aí chegou de biquíni para o marido e falou assim, meu bem, tô legal? Aí ele olhou e falou assim, se não fossem celulite, põe. Então, eu chamo de terrorismo íntimo, é para minar a autoestima do outro, é para, sabe, aquela flechada certeira. Isso você vê muito nos relacionamentos quando existe alguma inveja, algum ressentimento, né? E essa inveja, esse ressentimento, é muito por conta dessas idealizações? Olha, o ressentimento, sim, a mágoa, o ressentimento, o rancor, vem muito porque você
a realidade não está combinando com o que você imagina. A inveja é uma coisa muito interessante, porque a gente escuta falar assim, os opostos se atraem. Vocês já não ouviram isso? Ah, os opostos se atraem. Tudo bem, num primeiro momento pode ser. Tem gente que usa como mantra. Pois é, mas agora você imagina assim, aquele cara tímido, medroso de contatos sociais, começa a namorar ou casa com uma mulher cheia de amigos, expansiva. Ele pode começar, sem perceber, gente, tudo inconscientemente, a ter inveja daqueles aspectos dela que ele gostaria de ter. Então, eu questiono muito se essa coisa de são opostos, se funciona muito bem. Eu já vi muitos casos que isso não funciona tão bem, porque a pessoa passa a desejar e, às vezes, ter raiva do outro que tem aquilo que ela gostaria de ter e não tem. E, Regina, mas se dentro de um relacionamento, esse casal, ele percebe, né, que a coisa não está boa e que houve muita idealização muito em cima do amor romântico, é possível, dentro de uma relação, quebrar isso, né? Cortar esse mal pela raiz, ou talvez um mal já crescido, e conseguir levar essa relação adiante já num novo tipo de raciocínio, sem essas idealizações? Olha, possível é, né? Eu acho que tudo pode ser possível. Agora, é difícil, porque toda relação é regida por códigos. E os códigos são passados inconscientemente de um para o outro, sem você perceber. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma crítica que você faz num filme, às vezes é um comentário. Aí você vai passando para o outro o que você espera dele, ele o que espera de você. Então, quando está já muito estabelecido, esses códigos estão estabelecidos, é muito difícil revertê-los, né? Você, no caso que você exemplificou, você teria que chegar para a pessoa e falar, escuta aqui, vamos zerar tudo e começar tudo zero. Começar tudo de novo. Mas nem sempre é possível, porque as pessoas têm aquela expectativa que a gente tem desde que a gente nasce. O condicionamento cultural condiciona a gente, né? Então, você chega à idade adulta, esse condicionamento cultural é tão forte que você chega à idade adulta e não sabe o que você deseja de verdade ou o que você aprendeu a desejar. Essa é uma questão. Boa questão para pensar, né? E ainda sobre esses condicionamentos sociais, culturais que a gente percebe, atualmente a gente tem visto muito os famosos contatinhos que se faz nas redes sociais ou nos aplicativos. E dois fenômenos. Um fenômeno é aquele do contatinho que te deixa num banco de reserva, também conhecido como benching. Você fica lá no banco, aí chega o dia dos namorados, né? Manda mensagem, chegando o dia dos namorados, chama para jantar, e depois, no dia seguinte, você espera a ligação, e essa ligação não é feita. E tem um outro fenômeno, que é aquele que some do nada. Você fica se perguntando o que foi que eu fiz e a pessoa, ela desaparece da face da Terra, ou pelo menos da sua Terra virtual, né? Assim, do WhatsApp, ele some, te bloqueia. Como lidar com isso hoje em dia? Olha, isso é importante saber que não é só por causa da internet, tá? Quando eu era jovem, adolescente... Será que é mais ou menos como acontecia comigo, que tinha que ir para o telefone para poder avisar a pessoa que está chegando no lugar? Você conhecia uma pessoa numa festa, né? Aí o cara falava assim, amanhã te ligo, né? Pra gente ir ao cinema. Eu me lembro de uma amiga que ela... Porque a gente não tinha celular, né? Ninguém tinha, não existia celular, internet, nada disso. Então, ficava todo mundo sentado lá no telefone esperando tocar. Ainda tinha aquela coisa muito forte, era o homem que tinha que ligar para a mulher. Olha que absurdo, a mulher não podia ligar. Então, hoje não é muito diferente, não, viu? Muita gente ainda espera em aplicativo, não. Deu match lá, o cara que tem que vir falar comigo. Pois mas aos pouquinhos as pessoas estão mudando, né, gente? Aí, sabe o que uma amiga minha fez? Eu nunca vou esquecer. Ela queria tanto que o cara ligasse para ela, que ela conheceu na festa, na véspera, que ela fez uma promessa. Se ele ligar, eu enrolo e desenrolo o tapete da sala 50 vezes.
Valia qualquer coisa. Então, não é só na era da internet. Eu acho que isso acontece. Agora, como você falou em Dia dos Namorados, eu queria só colocar uma coisa. Todo ano, no Dia dos Namorados, eu recebo uma porção de mensagens. Ah, estou arrasada. Dia dos Namorados, não tenho namorado. Ah, não tenho para ninguém para sair. Com quem que eu vou jantar, olho no olho? Então, eu queria dizer o seguinte. Uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. Isso não significa que você não vai se relacionar com ninguém, não. Significa que você não vai morrer se não tiver um namorado no Dia dos Namorados. E que você pode ter seus projetos pessoais, seus amigos, fazer tanta coisa, suas viagens. Você não pode ser fixado nessa história de que tem que ter um namorado, senão, ai, estou desvalorizada, minha autoestima está abalada, não é? Quem está sem namorado aqui? E está todo mundo sofrendo? Não. Ai, que bom, que alívio. Tá de boa, né? Quem tá sem namorado deve ter um contatinho. Né? A gente aqui mencionou diversas formas, até no decorrer da história, em como essa aproximação era feita, né? O fator lá atrás, até, né, no surgimento dos relacionamentos, ou talvez do amor, o galanteio, os corteses, né, que cantavam o amor, essas coisas todas. E aí depois apareceu a parte, né, do cinema, nos anos 40, que rompeu um pouco com esse casamento arranjado, em que a mulher ela tinha que aguardar a família, né, fazer esses arranjos. Chegamos na contracultura, que fez com que houvesse a libertação sexual. Chegamos na modernidade, com os aplicativos e a internet. E aí a gente viu algumas dificuldades e também soluções, né, para como lidar com essa contemporaneidade. E aí a gente vai ver agora o vídeo do Jorge. O Jorge também trabalha aqui na Yuzi e ele conheceu o par dele de uma forma muito peculiar. E vamos ver como é que foi esse primeiro encontro. Oi, eu sou o Jorge, trabalho aqui na RH da Yuzi e eu vim contar agora a minha história de como conheci meu namorado. Foi pelo Tinder, a gente ficou conversando umas 2 semanas e depois a gente acabou se conhecendo num café. E chegando lá no café, eu tinha levado um presente para ele. E qual foi a minha surpresa? Ele tinha deficiência nos braços e o presente estava super embrulhado. Mas o bacana foi que ele me apresentou uma solução super simples, que era o quê? Abrir para ele. E eu abri o presente. E hoje a gente já está há quase 1 ano. Ele me pediu em namoro no dia do meu aniversário. E a gente está muito bem, muito feliz. Conversamos bastante de diversos assuntos sobre sexualidade, sobre diferentes formas de amar, apesar de eu ser ainda bastante tradicional, mas eu tenho muito respeito às pessoas. Eu acho que o amor deve ser a base de tudo. Então, a gente tem trabalhado muito isso, o amor. Merece palmas mesmo. Merece palmas mesmo. E é muito bonito ver histórias assim, né? Dá um sentimento bom, principalmente Dia dos Namorados. Mas um ponto me chamou a atenção e que às vezes as pessoas usam. No caso do Jorge, ele usou como algo pejorativo, no negativo até. Que ele ainda tem um relacionamento, ele ainda é um pouco tradicional. Esse tradicional é isso que a gente falou sobre o amor romântico, a idealização, ou é o amor tradicional, é esse do casamento, ou está tudo no mesmo balaio? O amor romântico, o tradicional dele é que ele prega que um só tem olhos para o outro, né? Então, evidentemente, que essas formas de amar novas que a gente está assistindo não passa nem perto, porque eles acreditam que muita gente imagina que a única forma de amor que existe é o amor romântico, né? Mas não é. O amor romântico é apenas um tipo de amor. Então, quando ele fala em forma tradicional, provavelmente é assim, um pacto de exclusividade, um só sair com o outro, não transar com mais ninguém. O importante é que cada um escolha a sua forma de viver. Você não pode querer trocar um modelo por outro. Sempre foi obrigado a ser monogâmico. Agora é proibido ser monogâmico. Todo mundo tem que ter 3 parceiros no mínimo. Não dá, né, gente? Então, quem quiser casar e ficar 40 anos casado e só fazer sexo com seu parceiro ou parceira, tudo bem. Tá
tá tudo certo, e o outro que quiser, ou outra, ter 3 parceiros fixos, também tá tudo certo. O importante é que a gente respeite e aceite a forma que as pessoas escolheram para a vida delas, não é isso? É isso, e é ótimo. E é ótimo que a gente possa conviver com toda essa diversidade, porque é ela que compõe a gente. E aí é justo a gente pegar e frisar também que estamos no mês do orgulho LGBT, além do mês do amor. E aí, o movimento LGBT ele cresceu bastante na contracultura, né? Quando começou anos 70, e começou a libertação sexual. Isso fez com que o movimento LGBT também ganhasse mais voz. E hoje a gente anda com uma sociedade bastante polarizada, né? Estamos vivendo num momento, até as nossas redes sociais, a gente desde o dia 1º tem feito uma série de postagens falando sobre relacionamentos e novas formas de se pensar relacionamentos, e ainda assim a gente vem se deparando com muitos haters, né? Muito hater em prol de manter um conservadorismo. Eles provavelmente agora estão até assistindo a gente nas redes sociais. É muito bom tê-los conosco, ainda que odeiem esse assunto. Mas aí tem uma questão que eu queria abordar, que é como lidar. Hoje em dia, eu mesmo tenho um caso muito próximo de mim, de uma amiga, te contei até mais cedo, ela casada já há cerca de 10 anos, tem 3 filhos, e ela, do nada, se viu uma pessoa liberta. E ela está perdidamente apaixonada por uma outra mulher. E ela quer manter o casamento dela. A gente deveria praticar mais isso, né? De um olhar de que a diversidade ela existe e de que a gente deveria cada vez mais estar acostumados com esse tipo de relacionamento ou com qualquer tipo de relacionamento. Eu acho assim, sabe, Bob? A gente tem que pensar que nós aprendemos que quando a gente casa, vai encontrar aquela pessoa que vai nos satisfazer em tudo, né? Então, nós achamos que aquele frio na barriga que a gente sentia no início, quando via a pessoa se aproximar, depois de 5 anos de casado, 10 anos de casado, 3 filhos, contas a pagar, problema com o empregado, que depois de todas as sogro, não sei o quê, que você vai continuar sentindo frio na barriga toda vez que o seu marido ou sua mulher chegar em casa. Não é assim. Então, as pessoas têm que começar a refletir sobre isso, porque isso é uma ilusão. Você não pode querer que você fique sem ar, emocionado, depois de 10 anos de casado. Não fica. Você vê a pessoa todo dia, dorme com ela todo dia, tem briga e discute pelas contas a pagar, então não dá. Então, isso é uma coisa. A outra é você decidir se na sua relação você quer um pacto de exclusividade ou não. Porque essa sua amiga, ela ter se apaixonado por outra mulher, não faz a menor diferença, outra mulher ou outro homem. Ela se apaixonou por uma pessoa fora da relação fixa, estável, duradoura que ela tem. Então, alguns casais hoje já não dão tanta ênfase à fidelidade, o que se chama fidelidade, que é a exclusividade sexual. Eu já vi vários tipos, eu atendo casais há muito tempo, e já vi, assim, os pactos que as pessoas fazem. Por exemplo, eu atendi um casal gay que eles faziam um pacto de que cada um podia transar com quem quisesse, mas só uma vez. O outro faz assim, você tem que me contar tudo, as mínimas coisas. E outro casal, uma mulher e um homem, decidiu o seguinte, a gente pode transar, mas cada um não tem nada a contar para o outro, é o seu espaço de cada um. O que está acontecendo é que esse amor romântico, que ainda nos influencia muito, povoa as mentalidades do Ocidente, ele prega essa fusão, os dois se transformam num só. Cadê minha metade da laranja, da maçã, da tangerina, da melancia? Então, que você vai encontrar uma metade. Então, a gente está começando a observar que as pessoas estão iniciando um processo de sair dessa fusão em busca da diferenciação. Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Eu tenho meus desejos, minhas fantasias, meus pensamentos, você tem os seus. E nós temos uma área em comum,
que somos nós dois, mas cada um tem que ter sua individualidade. A individualidade é fundamental. E o amor romântico, ele aniquila a individualidade. Se pisou no teu pé, você sente a dor. Quer dizer, sabe, um se mete, que eu tenho que dizer para a mãe, no trabalho, você tem que falar isso para o teu chefe. Todo mundo se mete, né? Nesse tipo de relacionamento. Então, a gente tem que começar a perceber a importância da individualidade. Neste caso, ter um relacionamento aberto é uma outra forma também saudável de ter relacionamentos. Claro, eu acho assim, as pessoas têm códigos, têm combinações, têm pactos, né? Quer dizer, você combina com outro, você quando conhece. O problema, uma vez eu estava no meu programa lá da Globo News, na minha coluna, e uma das comentaristas falou assim, tudo é o combinado. Aí eu falei, olha, só que tem uma coisa, eu nunca vi alguém sentar e dizer, vamos combinar que eu só tenho olho para você, você só tem olhos para mim? Não, a gente isso é tão forte que quando você diz muito prazer, já começa a namorar, já está implícito que você não pode olhar para mais ninguém, né? Então, não é bem assim. O que a gente tem que fazer é reformular, porque essa coisa das pessoas serem controladoras, ciumentas, possessivas, vem da criança pequena. Ela é controladora, ciumenta e possessiva com a mãe, porque se a mãe sair, sumir, desaparecer, a criança morre. Ela necessita de cuidados físicos e emocionais. Aí a gente cresce, acha que está tudo tranquilo. Chega na idade adulta, você começa a se relacionar com uma pessoa e você acaba repetindo, reeditando e se torna ciumento, controlador e possessivo. Isso tem que acabar, porque viver com uma pessoa ciumenta é muito desagradável, é muito limitador. O ciúme é limitador para quem sente e é limitador para quem é alvo dele. E uma pessoa que tem uma autoestima elevada, ela não imagina que vai ser trocada a qualquer hora, todo tempo, né? Então, quer dizer, o ciumento está muito ligado à autoestima. Ele tem dúvidas de ser uma pessoa interessante, de ter qualidade, está sempre achando que o parceiro ou a parceira vai encontrar alguém melhor que ele, né? Bom, vou contar um pouquinho do meu caso até, aproveitar, porque eu acho que pode ser produtivo para a nossa discussão. Eu sou casado há 1 ano e meio com o Murilo, deve estar me assistindo ou fazendo trabalho de faculdade, porque estudante de arquitetura sofre. E aí, o nosso relacionamento ele começou por rede social, né, por um aplicativo. Ele mudou de cidade, né? É um garoto de 23 anos. E nessa mudança de cidade, já foi logo de cara prescrito ter um relacionamento aberto, porque ele se considera bastante novo e ele queria conhecer mais pessoas. E eu, caramba... Mas eu já tinha lidado com um texto seu, muitos anos antes, que ficou lá computado, guardadinho na minha mente, falando sobre monogamia, né? E aí eu entrei nessa aventura, e realmente é algo transformador. Transformador no sentido de você remodelar essas questões todas internas, de segurança, insegurança, de autoestima, baixa autoestima. E hoje eu já não consigo mais me imaginar, caso um dia eu não esteja mais com o Murilo, eu não consigo mais me imaginar num relacionamento fechado. E aí, tem uma outra coisa que as pessoas costumam ter, que é até um preconceito sobre relacionamentos abertos. Achar que relacionamento aberto é só para sair de dentro de casa e transar com outros na rua. Como se fosse superficial, né? Ou que é superficial. No caso meu e do Murilo, não está ligado estritamente a relações sexuais. O nosso relacionamento é aberto porque a gente gosta de conhecer pessoas, gosta de ter algo que dentro do relacionamento, mesmo tendo 1 ano e meio apenas, que é o flerte com o outro, que é praticar esse flerte com a outra pessoa. E isso, querendo ou não, durante um relacionamento, ele se perde. Você não consegue flertar com a mesma pessoa todos os dias. Olha, é muito interessante o que você está dizendo, porque, olha só, gente, eu tenho 45 anos de consultório e atendo casais também, individual e casais. De 5 anos para cá, eu comecei a receber casais com conflito que nunca tinha visto antes no consultório. E também mensagens, né? Que eu recebo muitas mensagens por e-mail, por WhatsApp, enfim. Um casal chega, senta no meu consultório e desabam.
qual é o conflito? Uma das partes propõe a abertura da relação, a outra parte quer arrancar os cabelos. Então, eles vão parar lá. Então, é assim, um casal, ele 35, ela 39, ela médica, ele engenheiro, ele quer, porque quer ir para a casa de swing sempre e ver o outro beijando ela, blá, 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 e ela chora. E ele quer, aí ele compra uma blusinha, assim, tomara que caia, que chega na casa de swing, ele baixa assim para o outro vir beijar. Aí ela, se me amasse, não fazia isso. Bom, aí eles combinaram assim, de 2 em 2 meses, ela topou. De 2 em 2 meses a gente vai. Só que ela me disse, nessa sessão de casal, que ele ficava roendo a unha 2 meses, esperando ansiosamente chegar o dia. Então, eles foram fazer. Atendi uma mulher casada há 42 anos, me procurou, com 4 filhos, 8 netos, não sei o quê, porque o marido quer, porque quer. Foi o primeiro homem da vida dela, ela foi a primeira mulher da vida dele, ele quer porque quer fazer sexo a 3. O outro que quer ver a namorada transando com... Então, o grande conflito que os casais estão vivendo hoje, e é muito interessante, porque nunca tinha aparecido isso, agora é o tempo todo. Casais héteros, casais homo, bi, trans, todos os tipos de relacionamento. Uma das partes quer abrir. E tem um rapaz que eu atendi, olha para você ver como que as coisas estão. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Ele me procurou, um cara de 43 anos, bem na profissão e tal, casado há 15 anos, 3 filhos, ama a mulher é apaixonada por ele, me contou que transam todos os dias, que eu achei fantástico. E aí, aconteceu o seguinte, ele chegou para ela um dia conversando e falou assim, olha, vamos abrir a relação da gente, você teve pouca experiência, eu também. Ela chegou e falou, ouviu, tá. 2 meses depois, ele descobriu que ela estava tendo um caso. Ele enlouqueceu de ciúme. Enlouqueceu. Aí ele marcou hora, foi no meu consultório e falou assim, eu vim aqui porque eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Eu não quero ficar com ciúme. Eu acho que a melhor forma de relacionamento é as pessoas serem livres e tal. E eu quero que você me ajude a não sofrer o que eu estou sofrendo. Legal ele, né? Sim, sim. Ele precisa passar mais por você, né? E aí a gente vai interromper agora rapidinho a nossa programação, o assunto tá bom, mas vamos ver o vídeo do César, né, que conheceu a esposa pelo ICQ. Talvez a gente esteja aqui com um grupo de pessoas que não lembra do que é o ICQ, mas ele conheceu a esposa dele pelo ICQ. Ou seja, primórdios até dos contatinhos, quando o contatinho não era chamado de contatinho. Vamos ver. Sou o César Castro, eu comecei essa semana na USE, no setor de tecnologia, desenvolvedor Android. Eu também sou músico, então eu fui fazer um show com a minha banda num bairro da zona norte do Rio, vizinho à casa da Carol, que é minha esposa. Uns amigos dela que gostaram do show foram falar com a gente e trocar ICQ. Eu nem sabia quem ela era, o nick dela era Nightwalker, eu pensava que era um cara. E aí, então, depois de um tempo a gente conversando, a gente meio que ficou amigo, ela falou para eu dar um pulo no prédio dela lá, que ela estava junto com as amigas dela organizando uma festa. Aí acabou que eu fui nessa festa, finalmente conheci pessoalmente, e a gente se interessou um no outro e aí estamos juntos até hoje. Que história, não? Que história. E aí, até avisando o pessoal que está dentro do Instagram e está assistindo, eles não estão conseguindo ver esses cortes. Mas aí a gente convida vocês a depois irem na nossa página dentro do Facebook para assistir esse vídeo na íntegra. E dentro de 2, 3 dias a gente entra com um mais curtinho, de 3 minutinhos, que vocês podem ver os melhores momentos do que aconteceu aqui. E aí a gente vai chegando agora num ponto que a gente fez, acho que uma boa passagem na história da civilização humana, e chegamos então nas novas formas de ter relacionamento, novas formas de amar, né, novos formatos, que são os formatos, enfim, né, poliamor, né, e o que é essencial para a gente ter relacionamentos saudáveis e respeitosos nessas novas formas de amar? Eu acho que a primeira coisa é você perceber que
Fidelidade não está ligada à sexualidade. Porque as pessoas acham o tempo todo que foi infiel. Olha, gente, eu tive vários programas de rádio. Eu tive um programa que eu respondia perguntas dos ouvintes. Então, eu posso dizer para vocês que pelo menos 95% das perguntas eram: será que ela é fiel? Será que ele me traiu? Será que ela tem outro? Será que ele tem... Aí eu falei, gente, que loucura é essa? As pessoas são obcecadas. Aí eu peguei e fiz uma frase que eu ponho no Facebook, no Twitter, no Instagram, que eu digo o seguinte: ninguém deveria se preocupar se o amado ou amada transou com outra pessoa. Você tem que responder a 2 perguntas a você mesmo. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim para as 2, o que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, não é da minha conta. Isso eu acho, sabe, porque é a primeira coisa. É você desmanchar essa ideia de que fidelidade é igual a sexualidade. Fidelidade pode ser você estar com a pessoa porque você gosta, não porque ela é rica, não porque vai te arranjar um emprego. Não. Enfim, os motivos que fazem você estar com a pessoa. Agora, eu volto a dizer, as pessoas escolhem a forma de viver. É evidente que se aqui tem uma pessoa super que acredita muito na monogamia e encontrou outra que acredita muito na monogamia, vai lá viver a monogamia dela. Ninguém tem nada com isso. Mas é uma coisa a gente refletir, porque o número de relações extraconjugais que as pessoas têm, pessoas casadas, é altíssimo. Passa de 70%, 80%. Então, não é muito. Não dá para a gente acreditar que essa questão de você só pode olhar para mim, eu só posso olhar para você, você só pode transar comigo, você vai aguentar 30 anos, 40 anos. A gente sabe que não é verdade. Teve um dramaturgo brasileiro muito importante, chamado Plínio Marcos, que ele tinha uma frase. Ele dizia assim: perversão é ficar casado com uma pessoa há 30 anos e só fazer sexo com ela. Essa era a frase que ele dizia. Mas as pessoas começam a alimentar isso. E tem uma coisa que é muito importante a gente abordar também, é o sexo no casamento. Porque eu sempre digo assim, casamento é onde menos se faz sexo. Agora, é claro que existem exceções, né? A gente não pode falar você tem que falar do que predomina. Então, eu digo assim, mas por que tem tanto problema sexual no casamento? Eu acho que um dos motivos é essa exigência de exclusividade. Como o casamento se presta muito a uma dependência emocional um pelo outro, então, se eu sei que meu marido não vai olhar para ninguém, porque tem medo de eu descobrir, ele depende emocionalmente de mim, e eu também, cadê a conquista, cadê a sedução? Isso aí tudo não tem. E aí as pessoas se tornam irmãs. Isso é uma coisa para se pensar. Maravilhoso. A gente tem uma pergunta da nossa audiência e, em seguida, a gente vai abrir também para algumas perguntinhas, caso alguém tenha alguma, já levanta a mão aqui, a nossa produção... Opa, deu ruim aqui. A nossa produção leva o microfone para vocês para poder elaborar a pergunta. Nosso tempo não é tão longo mais, porque o papo está muito bom, e papo que é muito bom, a gente quer ficar mais. Me falaram que são 10 minutos, é isso? Então, temos 10 minutos. A gente tem a pergunta da Caroline Barreto. Ela perguntou para a gente: Regina, qual é a sua opinião sobre namoro aberto e a individualidade de cada um dentro desse relacionamento? É saudável compartilhar as experiências? Olha, aí vai depender... Eu, pessoalmente, acho que cada um tem que lutar para manter um pouco da sua individualidade. Agora, tem pessoas que querem que outro conta, acho que isso dá tesão, enfim. Cada casal decide, né? Que eu já vi pessoas assim, eu adoro saber, me conta com detalhes. Bom, olha, o negócio é o seguinte, gente, fantasia sexual, esse tipo de coisa, são coisas muito pessoais. Ninguém pode fazer nada só para agradar o outro. Então, me conta os detalhes, compartilha comigo tudo. Eu me sinto constrangidíssima, não quero dividir uma coisa que é só minha. Se eu conto, o preço que eu vou cobrar daquela relação pode ser tão alto que inviabiliza a relação. Então, compartilhar as experiências vai depender se os dois estão satisfeitos com isso, contentes, se estão relaxados, se sentem que isso é uma coisa boa para eles.
Muito bom. E para quem, ainda que falte menos de 10 minutos para acabar a nossa live, caso alguém tenha entrado agora no nosso Facebook ou no nosso Instagram e esteja acompanhando, estamos falando sobre novos formatos de relacionamento, no Dia dos Namorados, obviamente, e sobre ousar amar, né? Que é a nossa hashtag Ouse Amar, para vocês usarem aí nas redes sociais e fazerem perguntas para a gente. A gente está chegando nessa reta final. Tem mais alguém aqui que queira fazer alguma pergunta? Senão eu vou lançar o nosso último questionamento do dia. Alguém? Foi uma aula, né? Todo mundo está com tudo muito claro. Então, eu vou fazer uma pergunta. Bom, com tudo isso que a gente conversou hoje, né, e sobre todas as quebras de paradigma que estamos vivendo, é essencial que... O que seria, na verdade, essencial para fazer com que um relacionamento dê certo? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que para um relacionamento ser satisfatório mesmo é fundamental. Liberdade de ir e vir, respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, às suas escolhas. Coisa rara, hein? Num relacionamento, alguém tem liberdade de tudo isso. Você ter amigos em separado, ter programas independentes e, principalmente, não haver controle algum da vida do outro. Agora, isso é uma coisa difícil, porque muita gente acaba se deixando controlar, desde que isso seja um bom motivo para controlar o outro, né? Eu deixo você me controlar, mas aí eu te controlo o tempo todo. Então, se as pessoas conseguirem reformular as suas expectativas num relacionamento amoroso, né? Começar a viver... Puxa, será que não existe uma forma melhor da gente viver? Porque eu acho que o objetivo é esse, né, gente? Viver com mais prazer, viver com mais alegria, viver com menos estresse, com menos sofrimento. Esse é o objetivo da gente, né? Romper preconceitos? Imagina, romper preconceitos é número 1. Não é? Eu acho que... Eu me lembrei de uma coisa, sabe, Bob? Se a gente estava falando da homossexualidade e tudo, uma frase do Dr. Drauzio Varela, todo mundo sabe quem é, né? O Drauzio Varela, uma vez, um papo sobre preconceito contra homossexuais e tal, ele virou e disse assim... Se o seu vizinho se preocupa com quem o amigo dele está se relacionando, que o amigo dele está se relacionando com outro homem, se a sua vizinha se preocupa que a amiga dela está tendo um caso com outra mulher, gente, você está mal, procura um psiquiatra, né? Se você... Então, eu acho olhar que... menos para o jardim do outro e cuidar mais do seu, né? Não tem nada a ver com a vida do outro. Se a pessoa não está te prejudicando, não está prejudicando ninguém, vamos começar a perceber o mundo de outra forma para que todo mundo possa viver melhor. Porque as pessoas sofrem muito com seus medos, culpas, fantasias, desejos. Medos e culpas, então, nem se fala, frustrações. E a gente pode viver muito melhor do que vive, né? Outra pergunta da internet, agora da Rosângela Maciel. Por que as mulheres aceitam traição e homem não? A questão... Bom, primeiro que a palavra traição, gente, eu não uso, tá? Eu acho que ela tem que ser meio banida. Traição é uma coisa muito séria. Trair um sócio, trair um amigo, para você se referir a uma relação extraconjugal. Se alguém inventar um nome melhor, me dá. Eu só consigo falar relação extraconjugal. Bom, por que as mulheres aceitam? Historicamente, as mulheres aceitaram sempre, porque o homem podia ter várias relações e elas não, porque elas engravidavam. A questão é a gravidez. Isso começou há 5.000 anos, quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra. A mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar a herança para o filho do outro. Então, as mulheres foram sempre aprisionadas. E, antes da pílula, até um pouco antes, as mulheres diziam assim, isso é coisa de homem. Homem... Eu tive uma paciente, uma senhora, isso já tem mais de 30 anos, que ela dizia assim, eu sou esposa respeitável. As porcarias ele faça fora de casa. Olha que mentalidade. Mas era muito a cabeça das mulheres. Então, o sexo para as mulheres era uma obrigação.
Não existia uma coisa mais solta de prazer. A mulher, o papel dela era procriar, era ter filho. O prazer os homens iam buscar no bordel. E as mulheres aceitavam, porque elas se diziam mulheres respeitáveis. Isso está mudando. Depois da pílula, começou a haver uma mudança. As mulheres passaram a exigir também a exclusividade do homem, coisa que elas não exigiam. E agora está mudando, e uma parcela da população do Ocidente já admite que a exclusividade não é tão fundamental assim para uma relação. Parece que o assunto traição está quente nas nossas redes sociais. A Leia Ferreira perguntou, ou melhor, ela fez um depoimento de que ela foi traída, perdoou, mas está confusa. Ô, Leia, você está confusa com o quê, Leia? O negócio é o seguinte, primeiro, perdoar. Essa história de perdoar, parece que o outro praticou um crime, né? Então eu vou perdoar o crime. Vamos reformular. Existe... Olha, é muito comum nas redes sociais, quando eu boto qualquer post no Facebook, no Twitter ou no Instagram e tal, é muito comum as pessoas dizerem assim, ué, se quer uma frase clichê que muita gente usa. Ah, se quer transar com outras pessoas, então não casa. Eu digo assim, gente... Mas o único motivo para casar com alguém é para transar exclusivamente? É só isso? Você não casa com alguém porque você gosta da companhia, porque você tem projetos em comum, porque você tem uma vida sexual boa com a pessoa? Não. Ah, se quer transar com outro, então não case. De onde tiraram isso? Né? Então, eu acho, sabe, Léa, que não tem essa de ficar confusa. Você tem que pensar o seguinte, você se sente amada? Você se sente desejada? Tá tudo certo. Quanto tempo ainda temos? Então, a gente vai chegando ao final desse papo maravilhoso. Ah, que bom ouvir isso. Estou me sentindo Jô Soares, gente, quando um entrevistado vai lá e o pessoal... Bom, primeiramente, obrigado, Regina, por ter... Obrigada a vocês por essa plateia ótima e pelo pessoal lá. Bom, como dito mais cedo, acho que o amor é o mais importante de tudo. Então, ouse amar, com respeito, né, com cumplicidade e etc. A gente fica aqui hoje. Muito obrigado vocês que nos acompanharam, tanto no Stories do Instagram, quanto no Facebook. Foi um prazer falar com vocês hoje, levar um pouco de conhecimento e esperamos vocês na próxima. Ainda tinha mais um depoimento? Será que dá tempo? A Pamela Tavares, estou sofrendo muito e vocês estão me dando o melhor presente. Ou seja, ainda que a gente tenha tido muitos haters nos nossos últimos comentários, né, os nossos últimos posts nas redes sociais, ter esse tipo de interação é muito importante, porque é sinal de que a gente conseguiu plantar uma sementinha em alguém nesse mundão que é a internet. Bom, muito obrigado a todos. Prazer imenso falar com vocês. Siga a Yuzi nas redes sociais. Siga a Regina também nas redes sociais. Ela passa muito mais desse conhecimento dentro do Twitter, do Facebook, do Instagram. Acompanhe ela também no blog, no UOL. Um programa semanal que tem um quadro seu na Globo News. Globo News, geralmente nas sextas-feiras. E no Amor e Sexo, que vai voltar. A gente vai gravar agora, começa a gravar dia 21 de junho. E é isso. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigado mais uma vez. E é isso aí. Ouse amar.